Olá, boa tarde. Eu me chamo Everson Coqueiro de Souza e irei apresentar um trabalho chamado Ocorrências e Características Físicas dos Sistemas Ciclônicos na região da Península Antártica. A coautora desse trabalho é a Anne Mello e os meus orientadores são a Ana Cristina Palmeira e o Wallace Menezes. O meu trabalho está subdividido nesses tópicos, então eu vou começar falando um pouco sobre a Antártica. O continente antártico hoje ainda representa um grande desafio à ciência, desafio esse que advém tanto da questão territorial quanto em relação aos recursos investidos se comparado ao Ártico, representando uma das últimas fronteiras a serem conquistadas pelo homem. Então, sendo o continente dos superlativos mais seco e mais intenso do globo com relação ao vento, à temperatura e à altitude, como a gente pode ver aqui nessa imagem, a topografia da Antártica sem gelo, que algumas montanhas chegam a ter uma altitude de 4 quilômetros, o que fortalece os ventos catabáticos nessa região. Então, o continente antártico, compreendendo todas as terras ao paralelo sul de 60 graus, tem uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados. E essa região da Antártica, ela é a região com a maior camada de gelo do mundo, cobrindo cerca de 95% do continente antártico. O gelo não cobre somente a Antártica, mas parte dos mares que a circundam. Como a gente pode ver no inverno, forma-se um cinturão de 1.000 km² em volta do continente antártico, aumentando a superfície em 18 milhões de km². Já no verão, a camada de gelo recua praticamente até o litoral, exceto no Mar de Weddell, que é localizado aqui, e no Mar de Ross, que é aqui. Agora um pouco sobre os ciclones sinóticos. Os ciclones sinóticos, sejam eles tropicais ou extropicais, não se desenvolvem como fenômenos isolados. Eles se formam a partir de perturbações na circulação geral da atmosfera e das trocas de energia com o oceano. E ampliam-se e propagam através de longas trajetórias, sendo embebidos na circulação de grande escala, que pode lhe oferecer energia para se intensificar ou inibir seu crescimento. Esses sistemas são associados a baixa pressão no seu centro e são classificados como tropical, subtropical ou extratropical, de acordo com as características físicas e locais de formação. Simmonds e Keay apontam que o continente antártico e o gelo circundante desempenham um papel importante no balanço radioativo astral, já que a camada de gelo reduz as temperaturas do hemisfério sul e influencia as zonas de formação de ciclones em todo o continente. Desta forma, sinalizar se há um padrão e qual a intensidade das ocorrências nessa região é fundamental, não só para a Península Antártica, mas também para toda e qualquer embarcação que utilize essa região como rota de travessia. Então, o objetivo desse estudo é realizar uma identificação de padrão na ocorrência de ciclones na região da Península Antártica, sinalizando suas trajetórias preferenciais, ocorrências sazonais e anuais, entre os períodos de 2010 a 2019, a fim de posteriormente melhorar a compreensão da atuação das diferentes forçantes atmosféricas envolvidas. A área de estudo é a região limitada entre as longitudes de 120 a 30 oeste e as latitudes limitantes são entre 50 e 75 sul. Aqui a gente pode ver o Mar de Weddell, a passagem de Drake, uma parte do extremo sul da América do Sul, o Mar de Bellinghausen e a Península Antártica, que está em destaque nessa imagem aqui, onde podemos ver a ilha Rei George e a península como um todo. Sobre os dados, utilizou-se os dados de reanálise do ERA 5 do modelo europeu ECMWF, disponibilizados em 6 horas. O período de dados foi o período entre janeiro de 2010 a dezembro de 2019. Os dados obtidos foram validados através da análise de cartas sinóticas e imagens de satélite no infravermelho. Agora sobre o algoritmo usado para rastrear os ciclones.
Os ciclones foram rastreados na Península Antártica através do algoritmo TRACK, utilizando a vorticidade relativa como variável de entrada em 850 HPA, almejando quantificar a ocorrência de ciclones. Sobre os gráficos e as imagens, após a validação dos dados, foi utilizada a biblioteca CartoPy e Matplotlib do Python, com a finalidade de obter as trajetórias dos ciclones. Utilizou-se também o Excel a fim de se obter uma análise estatística que indicasse a ocorrência de ciclones na região de estudo. Agora eu irei mostrar os resultados das plotagens feitas no Python, onde as linhas em vermelho representam a ciclogênese, as linhas em azul a trajetória dos ciclones, as linhas em amarelo a ciclólise, e B, P e W representam o mar de Bellinghausen, a Península Antártica e o mar de Weddell. Então, o que a gente pode observar, olhando as imagens anualmente, né, da trajetória dos ciclones, para o verão, claro, é que há uma certa concentração de ciclones nascendo no mar de Bellinghausen. A gente pode observar isso em 2011, em 2012, em 2013, 14 e consecutivamente até 2019, que é um padrão que se repete, e a gente pode observar também que no mar de Weddell ocorre bastante ciclólise. E pode ser observado em 2011, em 2012. Segue o mesmo padrão da ciclogênese no mar de Bellinghausen. A gente pode ver também que alguns ciclones chegam a atingir o extremo sul da América do Sul e parte da Península Antártica, né? Em 2011, em 2012, 2013. E aqui a gente pode ver a relação, né, da camada da espessura de gelo, que conforme a gente pode ver, isso aqui representa dezembro, janeiro e fevereiro, ela vai diminuindo. Quando a gente entra no outono, essa camada de gelo começa a aumentar. E a gente pode ver um aumento na frequência de ciclogênesis e na de ciclólise também. E, consequentemente, um aumento na frequência de ciclones que passam por essa região. A gente pode ver também que a frequência de ciclones que atinge o extremo sul da América do Sul aumenta, né? E que os ciclones que passam por cima da península também. Quando a gente vai para o inverno, a espessura da camada de gelo chega a seu limite máximo, né? E a gente pode observar bastante ocorrência de ciclogênese acontecendo nesse ano de 2010. E que esse ano de 2010 principalmente porque quando a gente olha para o outono desse ano, ocorreram poucas ciclogêneses, né? Aí quando a gente vai para o inverno, a gente consegue ver um aumento significativo nesse ano. E de 2011 até 2019, o padrão é o mesmo. A gente pode ver que também acaba ocorrendo uma diminuição de ciclones no extremo sul da América do Sul, no inverno. E quando a gente entra na primavera, essa frequência decai um pouco, né, de ciclones que nascem em Bellinghausen e que morrem em Weddell. A gente pode observar, né, ao longo dos anos. A gente pode observar aqui embaixo também a espessura da camada de gelo diminuindo. E agora a gente vai quantificar a quantidade de ciclones, né, que ocorreram em cada estação. Como a gente pode ver, no verão ocorreram 928 ciclones, no outono 1049 ciclones, no inverno 1043 e na primavera 979. Nesses resultados aqui, a gente plotou os dados anuais com todas as estações para cada ano.
E a gente pode ver o quanto a Península Antártica é atingida anualmente. A gente pode ver também que o extremo sul é bastante atingido também. E quando a gente olha para os anos de 2012 em diante, a gente pode ver que a passagem do Drake é uma região onde passam muitos ciclones. E que vai ficar mais claro quando eu mostrar essa imagem. Que a gente pode ver que a passagem do Drake fica completamente coberta de trajetórias de ciclones. E a região da Península Antártica também fica quase coberta, porém não tanto quanto a passagem do Drake. Esse gráfico representa a ocorrência mensal para todos os anos de dados, onde a gente pode ver um destaque para o mês de abril do ano de 2011, com uma ocorrência de 21 ciclones, e um destaque para o mês de julho do ano de 2015, com uma ocorrência de 49 ciclones. Já os demais anos, né, com exceção do ano de 2010, eles estão numa faixa mediana de ciclones. Já esses dois gráficos representam a quantificação de ciclones anualmente, onde a gente pode ver que o ano de 2011 e 2010 são os anos com menores ocorrências, e os anos de 2014 e 2015 são os anos com maiores ocorrências. Já nesse gráfico a gente pode ver o quanto acima e abaixo da média total cada ano teve de ocorrência de ciclones. O ano de 2010 representando menos 71 ciclones, o ano de 2011 menos 102 e os anos de 2014 e 2015 consecutivamente 33 e 41 ciclones a mais que a média, em vista que a média foi 400 ciclones por ano. Aqui a gente vai poder enxergar melhor a relação entre a espessura da camada de gelo, né, essa aqui em fevereiro e essa aqui em julho, com a ocorrência de ciclones, né? Aqui eu tenho a plotagem do mês de fevereiro do ano de 2019 e aqui a plotagem do mês de julho para o ano de 2015. E a gente pode perceber que o mês que ocorreu a maior extensão da espessura da camada de gelo, ocorreu também a maior frequência de ciclones na região da Península Antártica. E aqui em cima, né, como a gente pode ver, como a espessura da camada de gelo não avançou tanto sobre a península, que ocorreram poucos ciclones nessa região. E a razão pela espessura da camada de gelo causar mais ciclones, né, se dá pelo fato da espessura da camada de gelo aumentar o gradiente de temperatura, que favorece os jatos em altos níveis e, consequentemente, as frentes frias, que geram os ciclones, corroborando a bibliografia utilizada nessa pesquisa. Então, podemos concluir que há um padrão na trajetória dos ciclones, onde eles se deslocam para leste, e podemos observar que as maiores ocorrências tendem a se concentrar na passagem de Drake. E analisou também que o gelo pode influenciar diretamente na quantidade de ocorrências sazonais e na preferência da trajetória. E para essa série de dados, foi utilizada a vorticidade relativa como parâmetro, onde obtivemos a maior quantidade de ocorrências na estação do outono. Observou-se que o ano com a maior quantidade de ocorrências foi o ano de 2015 e o menor foi o ano de 2011, onde possivelmente podem estar relacionados com a concentração anual de gelo. Os resultados do algoritmo tracking concordam com os resultados obtidos de trabalhos anteriores, comprovando que há uma região ciclogenética situada ao redor da península. Em projetos futuros, será feita a classificação dos ciclones em suas diferentes fases, utilizando um script que foi utilizado no trabalho do Rodrigo Matias e levando em consideração a temperatura da massa de ar estimada pelo satélite. Estima-se também mapear a ocorrência dos ciclones polares e possíveis mesociclones, ou correlacionando aos padrões sinóticos geradores de acordo com a dinâmica da atmosfera. Lembrando que eu irei cursar a dinâmica 1 nesse período e dar continuidade ao projeto. Essas foram minhas referências bibliográficas. E obrigado, eu gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa e ao LADCIM, principalmente aos meus orientadores, a Ana Cristina e o Wallace Menezes, e em especial a minha coautora, Anne Mello. Obrigado.